O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se contemplaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecidos o sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os dois trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em específico nesse Evangelho de hoje, eu gostaria de convidar você para olhar para a figura de Simeão. Olha que interessante. Simeão, um homem de Deus, um homem muito religioso, sabendo da ida de Jesus ao templo, ele vai até lá para poder ver o menino Deus. E o interessante é que Simeão, ao pegar Jesus no colo, ele não vê Jesus fazendo milagres, portentos, falando palavras majestosas, não. Ele vê Jesus, ele vê a salvação da humanidade no ápice da sua fragilidade, na figura de um menino, na figura de um bebê. Quando nós olhamos para essa imagem, nós percebemos a fé que Simeão tem. E nos perguntamos, será que nós somos como Simeão, capazes de ver a salvação nas coisas mais simples, na fragilidade do menino Jesus? Ou será que a gente espera aquele majestoso, milagroso, com palavras acertadas, que faça a nossa vida ser transformada de uma hora para outra? Será que é assim que nós esperamos a salvação de Deus se manifestar na nossa vida? A fé de Simeão faz com que ele veja a verdade. Faz com que ele veja muito além do que os olhos humanos podem ver. Ele vê o que é a salvação sendo manifestada na simplicidade. Desta forma, meus irmãos, nós somos convidados à mesma coisa. Como é que você, como eu, posso viver esta fé? Acreditar e esperar um Deus que seja simples. Um Deus, às vezes, que se manifesta no silêncio, que não está na gritaria, que não está no estardalhaço. Um Deus que vem na brisa, ao entardecer. E aí nós chegamos na primeira leitura, que é muito forte, em especial para os tempos de hoje. Olha como é que começa a dizer: quem diz eu conheço a Deus,
mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Será que nós somos como Jesus gostaríamos que fosse? Será que nós, sabendo da vida de Jesus, aquele homem simples, que andava no meio das prostitutas, que andava com os renegados de Jerusalém, andava com aqueles que tinham doenças, andava com os pobres, com os pecadores, será que nós nos aproximamos desse ideal de Jesus Cristo? Porque, sinceramente, se a gente não se aproxima dele dessa forma, e nós dizemos que nós somos próximos, que nós permanecemos em Jesus, nós somos mentirosos. Se por um acaso nós agimos com exclusão, com preconceito com alguém por cor, por sexualidade, por status social, algum motivo que quer que seja, nós somos mentirosos. Somos falsos, somos hipócritas, porque não vivemos de fato aquilo que Jesus nos prega. Quando nós falamos desse Deus que está com a gente, ou desse Deus que está acima de todos, será mesmo que nós nos aproximamos da imagem de um Deus simples como Simeão pôde pegar na sua mão e ver que Ele era o Salvador? Na simplicidade, na pureza, na graça. Será que nós somos capazes de ver Deus se manifestar no mundo dessa forma? Ou a gente fica fissurado numa imagem de um Deus poderoso? Nós nos enganamos muito quando esperamos essa imagem. Olhe para a simplicidade do Deus que se manifesta nos pobres. É como nos diz os evangelhos: aquilo que fizeram ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazes. E por fim, quem sabe, no final de nossas vidas, nós não poderemos falar com toda a certeza de nossa alma, como Simeão disse: agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, porque meus olhos viram vossa salvação. Olha que certeza de fé! A morte chega a parecer pouca coisa para quem acredita profundamente que viu a graça, que viu a salvação diante dos olhos. Que possamos, meus irmãos, chegar a um ponto assim, de ser capazes de um dia dizer: deixai, Senhor, vosso servo ir em paz, porque tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu senti, tudo que aconteceu em minha vida, eu sei que foi contigo, sei que foi o certo, e eu sei que eu ajudei da forma que eu pude ajudar. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos, inspirados pela figura deste santo homem, seguir nosso caminho de fé e de vida e de prática. Porque para Simeão chegar nesse ponto da história, com certeza ele teve um caminho muito longo de aprendizado e de muitas e muitas experiências que o fizeram crescer e amadurecer. No instante de silêncio, deixamos essas palavras em nosso coração para que nós possamos refletir e sentir ao longo de nossas vidas.